Ah, mas é claro que você conhece os monges. Eles são carecas, geralmente andam por aí carregando um bastão, podem usar o Ki para fazerem efeito. Oi? Ué, não é desses monges que a gente ia falar hoje, não? Poxa, é o que a produção passou. Não, peraí, só um momento. Bom, se estamos falando de monges em Lenda dos Cinco Anéis, primeiro precisamos de mencionar o tamanho do assunto. Isso porque monge é uma definição tão vasta e vaga quanto dizer bushi. Quer dizer, há literalmente talvez centenas de tipos de bushis diferentes dentro do Império. Duelistas, arqueiros, comandantes, infantaria pesada, cavaleiros, batedores, escaramuçadores, protetores e vários outros tipos de samurais que poderiam ser considerados, no estrito senso da palavra, bushis. O mesmo acontece com os monges em Rokugan. Tá, talvez numa proporção menor, mas a ideia ainda é válida. Quer dizer, existem os monges da Irmandade de Shinsei com seus vários monastérios, os Isezumi tatuados do dragão, que por sua vez chegaram a ter 3 ordens diferentes ligadas a eles, os Henshin Asako da Fênix, os caçadores de bruxas Kuni do Caranguejo. Enfim, a lista é grande. Mas por mais que tudo isso seja de fato bastante diversificado, ainda é possível traçar algumas características comuns a todos eles. Em primeiro lugar, falemos sobre os tipos de monge. E isso vai ser bastante importante para explicarmos outros fatores. Monges da Irmandade de Shinsei são o que a maioria das pessoas de Rokugan imaginam falarmos simplesmente a palavra monge. Eles são mais comuns e existem por literalmente todo o Império. Até mesmo o mais modesto vilarejo tem um oratório dedicado a Shinsei ou às fortunas, e pelo menos um monge responsável por ele. Monges da Irmandade podem vir de qualquer origem. Até mesmo camponeses podem se tornar monges se, em primeiro lugar, se candidatarem a isso, aceitarem e obedecerem às normas e doutrinas da ordem e seguirem todos os ritos necessários para ser ordenado como um monge. Ou podem ser samurais aposentados, que é o que se espera que samurais, sejam eles shugenjas, cortesãos ou bushis, façam ao alcançarem cerca de 60 anos de idade. Há vários outros motivos que podem fazer com que um samurai receba sua aposentadoria antes, porém. Raramente eles são bons. Só no livro básico da 4ª edição temos 6 exemplos de escolas de monges da Irmandade de Shinsei, refletindo as origens mais comuns que eles podem vir a ter. Monges da Irmandade de Shinsei costumam usar Kihos também. Não necessariamente de maneira exclusiva, porém, dependendo se o seu grupo aceitar a regra sugerida da página 266. A palavra Kiho parece se originar do japonês Kihon, termo usado para se referir aos fundamentos básicos das artes marciais japonesas. Em Rokugan, o termo Kiho se refere a esses poderes simultaneamente físicos e místicos que a Irmandade tem acesso. Alguns são ataques precisos em pontos de pressão que podem paralisar ou até mesmo cegar um oponente temporariamente. Outros permitem que o usuário levite ou salte grandes distâncias. Como dissemos, embora sejam efeitos de fato incríveis, Kihos não são puramente místicos, mas também não são puramente marciais. Uma profunda compreensão de ambos é necessária para aprendê-los, embora em raríssimos casos uma pessoa pode vir a desenvolver um Kiho por conta própria, sem nenhum treinamento ou orientação formal para isso. A Irmandade se interessa profundamente em estudar esses casos. Monges da Irmandade de Shinsei são considerados um meio termo entre nobres samurais e camponeses. Como não há como saber de imediato a origem de um monge individual, normalmente os samurais preferem tratá-los com respeito e reverência. Afinal de contas, ele pode vir a ser um superior aposentado. Essa posição em particular na Ordem Celestial permite que monges transitem com maior facilidade também entre as camadas não tão abastadas assim da sociedade Rokugan. Mecanicamente, monges da Irmandade são uma das poucas origens de personagens que recebe mais um de vazio ao longo da construção de personagem, com um bônus de escola variando de acordo com seu monastério. Meditação é uma das perícias mais centrais do monge da Irmandade, já que Kihos farão grande uso dela e nunca é demais poder repor pontos de vazio quando se tem oportunidade. Como nota adicional, os Kihos também podem vir a fazer grande uso dos pontos de vazio. Já que dificilmente terão acesso a armas samurais, perícias como Jujutsu ou bastões podem vir a ser úteis também, considerando também que muitos monges são exímios artistas marciais. Jujutsu é particularmente útil se você está tentando fazer uso de Kihos Atemi. Monges ligados aos clãs se comportam socialmente como samurais de fato.
mas com algumas ordens monásticas mais flexíveis do que outras. Por exemplo, quando ainda existiam, os Tsuruizumi Hitomi aceitavam em seu meio até mesmo pessoas que recebiam suas tatuagens espontaneamente. Normalmente durante a noite, e durante sonhos bastante significativos que teriam recebido da própria Hitomi, na época a lua em pessoa. E isso nos leva a falar de tatuagens. Sim, os monges do dragão recebem poderes místicos ao receberem tatuagens feitas à base do sangue do Kamitogashi. Os Henshin Asaku da Fênix são uma ordem enigmática e filosófica, que estuda o que chamam de Caminho do Homem, uma espécie de segredo místico revelado primeiramente à fundadora da família, Asako, pelo Kamishiba nos tempos do amanhecer do Império. O Caminho do Homem permite aos Henshins melhorarem ou diminuírem atributos, seus ou alheios, temporariamente, e à medida que evoluem nessa filosofia, desvendam o que chamam de enigmas dos elementos, que os permitem ignorar certos efeitos restritivos, ou até mesmo enxergar através de ilusões. Os caçadores de bruxas são um grupo particularmente atípico de monges. Normalmente os Shugenjas Kuni auxiliam seus primos mais marciais contra o seu inimigo mais óbvio, as hostes das Terras Sombrias na muralha, estudando e catalogando os tipos de Onis e outras monstruosidades para encontrar suas fraquezas e métodos mais eficientes de derrotá-los. Além, obviamente, de toda a jade que poderem conjurar em batalha. Mas caçadores de bruxas não são Shugenjas. Eles viajam pelo Império caçando oradores de sangue, criaturas maculadas capazes de se passarem por humanos, ou qualquer outra heresia que tenha sido invocada no interior do Império. Talvez de todas as escolas de Rokugan, os caçadores de bruxas tenham o melhor método possível para detectar e identificar pessoas maculadas. Geralmente o veredito desses indivíduos costuma ser muito respeitado, exceto, claro, que o caranguejo os esteja usando com segundas intenções. Quaisquer que sejam suas intenções, todo magistrado se preocupa em reconhecer suas características pinturas kabuki se aproximando de sua cidade. Talvez eles estejam só de passagem, mas talvez eles estejam caçando. Essa é só uma pequena amostra do quão diversos os monges podem ser. Ainda há várias escolas que não mencionamos e, naturalmente, várias outras formas de customizar personagens monges, tornando-os eficientes para aquilo que você quer que ele faça. Esperamos que as informações aqui fornecidas ao menos o inspire a, quem sabe, criar um monge na próxima oportunidade. Que as fortunas estejam com todos. Que você alcance a iluminação e que tenha ótimas rolagens. Em tempo, muito obrigado por nos permitir alcançarmos a marca dos 400 inscritos. Será que alcançaremos a marca de 1000 inscritos em breve? Não perca nos próximos capítulos.